Gente, eu não sei se vocês viram, mas o Elias postou no Instagram dele, inclusive, um pequeno trecho do Gustavo Machado falando dele, o Gustavo falando que ele não é especialista na China, ele não é um especialista em China, ele é um propagandista da China. E o Elias ficou profundamente chateado com o que o Gustavo falou, publicou um vídeo no seu Instagram, e no Instagram, enquanto ele publicou o vídeo, ele falou sobre um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua história de vida, tal, tal. E publicou esse vídeo. E aí, mano, o que vem acontecendo? O que vem acontecendo é que vem se anunciando uma treta, gente. Sabe? Uma treta, assim, uma treta. Porque o Elias disse que o Gustavo Machado era um egocêntrico, que, enfim, supostamente, né? A gente vai ver esse vídeo direitinho também. Mas a gente não vai ver só esse vídeo, não. A gente vai ver o que Gustavo Machado pensa de Elias Jabbour. Outra linha Aliás, o que Elias Jabbour pensa de Gustavo Machado. de você. Ah, é que o Gustavo, ele não acredita, não é tão entusiasta assim da China. E o Jabbour é muito entusiasta da China. Então o debate seria admin da página Fala, Luigi. Mundinho China Brasil versus admin da página Eu Odeio a China Brasil. Você é helenista, né? Ele é trotskista. É isso mesmo? Trotskista. Fala, trotskista. Eu não conheço o Gustavo, assim, eu já ouvi falar, eu vi 1 ou 2 cortes dele, porque me pediram para ver. Eu não reconheço como uma figura com relevância no debate público. Que é isso, Elias? Que é isso? Eu não reconheço. E as duas vezes em que eu vi ele falando sobre a China, assim, demonstrou um desconhecimento atroz da China, né? Atroz, né? Da China. Então eu não tenho por que debater com uma pessoa que fala do que não conhece e que também é uma figura irrelevante no debate público, né? Eu quero debater com pessoas que têm relevância no debate público, né? E ele até onde... Ah, mas a Renata Barreto até então, pô. Não tem, mano. A Renata, o Luigi tem razão, a Renata não tinha relevância no debate público, mas eu acho que foi um início, foi assim, eu acho que foi um movimento necessário, porque foi dali que a gente passou a procurar saber quem que é o Elias, né? Então eu acho que aquele debate foi muito importante pra ele, né? Laura Franco, boa noite, vão curtir na live, tá, gente? Curtam a live. Qual a relevância da Renata Barreto, né? Qual a relevância do deputado do MBL lá? Então, são tão relevantes assim? Não sei, não vejo. Agora, o Gustavo Machado, ele pode ser que envelheça mal esse corte aí do Elias Jabbour. O Gustavo Machado é um cidadão que tá ganhando muita projeção. Ele tá mesmo. Ele tá crescendo. Ele tá mesmo. Ele E tá... eu acho que ele tá crescendo muito, muito em razão desses debates que ele vem participando, né? Acho que é muito por isso que ele tá crescendo também, né? Porque a gente com exceção do público que ele já dialogava no canal, da orientação marxista, a gente sabia muito pouco sobre ele, né? E a gente vem descobrindo ele assim, a partir desses debates, né? Assim, abocanhando uma fatia muito grande de pessoas, cara. Basta ver nos comentários dos podcasts que ele participa. Não precisa nem ver lá no meu canal, senão vocês vão falar assim, ah, não, mas é porque o Luigi gosta muito do Gustavo e tem uma opinião enviesada, né? Mas vai ler os comentários. Tem uma galera que tá, sabe? Luigi viu o Machado num bloquinho, muita gente boa. Mas pode comunista se divertir? Pode não, Pode não. comunista no bloquinho? Ai, pode não. Que isso, hein? Pode não, Sei pode não. Comunista em bloquinho? Onde eu sei, conheço muito pouco, não tenho interesse nas coisas que ele fala, não tem relevância nenhuma, né? Zero, né? Relevância, muito zero. Boa né? noite, Gustavão. Mas aqui, gente, ó, eu acho que essa fala aqui do Elias Jabbour, eu diria até assim, que é uma fala um pouco ressentida também, né, cara? Eu diria que é uma fala um pouco ressentida também, né? Uma fala um pouco com mágoa também, né? Porque, enfim, o que o Gustavo falou do Elias é que o cara é um propagandista da China, pô. Tá ligado? E assim, disse que ele não era uma pessoa, sabe? Isso é de se entristecer também, né? Tipo assim, você ter todo um trabalho e tal. E assim, a gente não tá falando aqui de uma discussão que é para que serve essas discussões, né? Para que serve esses debates, né? Porque, gente, construção de conhecimento, eu acho que tem algumas formas de se construir conhecimento. Primeiro, há uma gnosiologia que é parte de um empirismo da vida cotidiana, que é um conhecimento venenoso, que é um conhecimento do todo dia, um conhecimento do cotidiano, que é construído pelas nossas inter-relações,
pela forma como a gente propõe pensar determinada coisa, por um conhecimento que é um conhecimento mais generalista sobre a experiência do cotidiano, da vida e tal. E tem uma outra forma de produzir conhecimento que é a epistemologia, né? Que aí você recorre a um modelo de falibilidade, você recorre a um modelo que precisa de uma metodologia, que precisa de um teste, que precisa ser referenciado e tal. Então tem essas formas de você construir conhecimento. Essas discussões, esses debates, que você chama uma pessoa, chama outra pessoa, isso não é para construir conhecimento, isso é para construir visualização. Isso é para ter views. Isso é para ter views. E só serve a uma pessoa. Quem? Ao host do podcast. Só serve ao host do podcast. E aquelas pessoas que já dialogam com aquela figura. Ou que dialogam com a ideia similar àquela figura. Então não se constrói conhecimento num debate, numa discussão. Porque quem vai não está disposto a construir nada. A não ser se solidificar com o seu público e ter mais pessoas lhe vendo para as pessoas que pensam igual você saber que você existe. Porque nem todo mundo que pensa igual você sabe que você existe. Então é para isso que serve, sabe? Então assim, eu achei, minha opinião, tá? Eu acho que o Gustavo é um querido, acho que ele é um querido, é uma figura extremamente útil, é um querido, acho que tem muito domínio do que fala, muito domínio, mas a gente está falando de uma figura que há anos vem pesquisando a China, gente. E que hoje no Brasil talvez seja uma das principais referências, e aí eu falo de uma produção de conhecimento epistemológico para se pensar o modelo chinês. Então assim, ok, tu pode ter discordância, tu pode não ter discordância, mas isso não pode ser desconsiderado. Você não pode olhar para essa figura e dizer assim, não, o cara é um propagandista tal. Colunas tortas. Colunas tortas. Colunas tortas. Tá aí ele. Você não pode olhar para essa figura e dizer assim, não, esse cara é um propagandista, tal. Eu particularmente acho eu acho uma crítica muito, inclusive vindo do Gustavo, eu acho uma crítica muito simplista, pô. Muito simplista, eu acho. Mas enfim. E aí o Elias que tá visivelmente, ele tá ressentido com o que falou o Gustavo. E aí resolveu escaralhar. Falou, não sei quem é, não tem importância no debate público, tal. Só que no post, né, a fala do Gustavo foi bem desagradável. Foi muito desagradável. Só que no post dele lá, ele fala mais um monte de coisa. Ele não fala só isso, tá? Eu vou ver se eu consigo achar aqui o post dele para ler para vocês. Ó. Até preciso dizer que o Jabu é um cara aí admirado aí na internet por muitas pessoas. Tá dando para ouvir? Até tem umas partezinhas interessantes daquela discussão dele com liberais, só algumas, né? Mas, na boa, ele não é um especialista na China. Me desculpa, não é. Ele é um propagandista da China, tá? Um mero propagandista da China aqui no Brasil. E que não tem conteúdo nenhum. Ele tem armadilhas retóricas. Tem uma da outra. Um pouco é diferente, porque eu tô falando de... A dificuldade de explicar e a hesitação é produto da debilidade da base em que ele está se sentando, tá? Isso muda o quê do ponto de vista? Puta merda. E aí, cara, olha o que o Elias fala no post, ó. Vou trazer pra vocês. Curtam a live, tá? Vamos bater 100 likes na live? Vamos curtindo? Arrogância é o que o Elias fala. Fui muito atacado nos últimos dias por chamar esse sujeito de irrelevante no debate público. Primeiro parágrafo. Alguns me chamaram de arrogante, outros acharam que eu estava atacando essa figura que alguns santificam por sua postura mansa em podcasts. A verdade é que esse sujeito galga um espaço na internet atacando camaradas como Jones Manuel, assim disse João e professor Humberto Matos, há pelo menos 4 anos. Não fazia ideia disso. Chama a minha produção de lero-lero. Me desqualifica como um mero propagandista da China. E até tira sarro da minha dicção. Reafirma aqui tudo o que disse no podcast Três Irmãos. Não debato com membro de seita. O Elias ficou muito chateado, gente. O Elias ficou muito chateado, tá? Não debato com membro de seita que não tem produção científica alguma, sem reconhecimento nem dentro e nem fora do Brasil. Então, esse foi o texto escrito por Elias Jabu. Ele ficou muito chateado com o que o Gustavo falou, muito chateado. Eu acho que os dois têm que vestir
a roupinha da amizade, pedir desculpa, sabe? Ou não também, se não quiserem pedir desculpa também, que se foda também, que eu não tenho nada a ver com isso, tá ligado? Mas esse é o panorama que a gente tem visto. E aí a gente tem agora a opinião de Elias Jabbour para falar sobre Gustavo Machado. Vamos lá. Não é uma pessoa que influencia no debate público, né? E o que eu vi ele falar, falando da China, eu vi ele falando umas 2 vezes da China, né? Assim, falando literalmente coisa que não conhece. Eu falo assim, isso aí, eu sei. Isso Não vou. Não, Isso aí um completa o outro. E você tem que pegar o seu conhecimento e não, completar o que não não, tem. mas Olha o Robert, ó o Robert, hein? Esse Robert. Velho. Mas eu acho que Eu acho que a gente precisa se unir. A gente precisa se unir. eu acho que eu não Senão falo. a revolução não acontece. Eu não vou pessoalizar e nem fulanizar, mas eu tenho dificuldade de debater com pessoas que falam do que não conhecem. E pelo que eu vi Desculpa, dele. então, tá, mano? Assim. Não, Você não é isso. Ele fala do que não conhece. Os 2 cortes que eu vi que ele falando da China, ele fala do que ele não conhece. E as opiniões que ele tem sobre a China, do que eu vi ali, são as mesmas opiniões que a extrema-direita americana tem sobre a China. Ou seja, ele é tão revolucionário, ele é tão assim... Ele leva tão a sério a vírgula do Capital, aquela coisa teoricista, né? Que que tem 2 consequências disso. Primeiro, ele ladeia com o que há de mais reacionário na política americana com as opiniões dele sobre a China. Ao mesmo tempo, e que tem um problema muito sério com a realidade, né? Porque a teoria é muito linda, aquela coisa do o marxismo, não sei o quê. Mas a realidade é outra, né? Eita, aqui ele pegou num ponto que eu acho que foi... Aqui ele pegou num ponto que eu acho que foi complicado. Aqui ele pegou num ponto complicado. Aqui ele pegou num ponto nevrálgico. Tá ligado? Ele tá na boca do butico. Pegou num ponto nevrálgico. Tu tem que tomar cuidado. Tu tem que tomar cuidado. Tu tem que tomar cuidado com o que tu fala, com o que tu pensa. Ele chegou no ponto nevrálgico. Chegou no ponto nevrálgico. Vamos lá, vamos ver o que